Obrigado por estar me inspirando com essa frase. Essa é uma verdade muito grande. Quando os nossos joelhos tocam o chão, Deus começa a agir. Quando nossos joelhos tocam o chão, a gente toca o... Repete isso comigo. Quando meus joelhos tocam o chão. Que essa coragem, seu joelho vai tocar lugar nenhum. Seu joelho vai tocar a tua cama desse jeito. Você está com sono com essa voz aí? Vamos lá, para valer agora. 1, 2, 3. Meus joelhos, eu toco o céu. Agora repita assim comigo. Quando meus joelhos tocam o chão. Quando eu começo a rezar. Eu acredito. Eu sei que Deus começa a agir. Essa precisa ser a primeira certeza a nos nortear nessa reflexão, neste 4º domingo do tempo comum. Veja bem, você que talvez ligou a televisão agora, ou está ouvindo pelo rádio, pela internet, nós estamos vivendo hoje o Kairos, a cura da depressão. E o tema desse Kairos está sendo Como Controlar e Vencer a Ansiedade, que é o título do livro que eu lancei, Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Eu vou falar um pouquinho sobre ele também. 5 segredos para superar o mal do século. E veja bem, gente, antigamente, eu me recordo, quando a gente falava de depressão, parecia que nós estávamos falando de uma coisa muito distante. Parecia que nós estávamos falando de uma coisa, me perdoe o termo, de louco, de pessoa que perdeu a noção. Mas, à medida que o tempo vai passando, nós estamos percebendo que a depressão, essa falta de sentido muitas vezes na vida da gente, ela é uma realidade muito mais presente do que a gente imagina. E talvez você que esteja aqui, talvez você que me acompanhe pela TV Canção Nova, ou talvez algum familiar seu esteja agora enfrentando a depressão. Gente, saiu uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde há poucos dias, que em 20 anos, um pouquinho menos até de 20 anos, a depressão vai ser a doença mais comum no mundo. Mais do que o câncer, mais do que as patologias cardíacas, os problemas cardíacos. E a depressão vai ser a doença, dentro de 20 anos, que mais vai lesar os cofres públicos, ou seja, invalidez e tantas outras coisas. Depressão não é frescura, depressão é uma doença, depressão é coisa séria. Então, eu quero pedir, até para você que cuida de uma pessoa com depressão, que você desenvolva esse olhar. Claro, a gente tem que incentivar, às vezes tem que dar um empurrão, às vezes tem que dar um beliscão, mas desenvolva esse olhar de acolhida para a pessoa. Desenvolva essa misericórdia, porque é um momento muito difícil da vida. E eu sempre gosto de dizer, hoje a igreja nos deu uma liturgia linda, leituras fantásticas, e o padre vai refletir sobre isso, mas eu sempre gosto de dizer que para você vencer a ansiedade, tema do meu livro, a ansiedade que muitas vezes gera depressão, que gera tendências suicidas também, está ligada diretamente à depressão. Para você vencer a ansiedade, para você vencer a depressão, você precisa aprender a bem interpretar essa depressão. Por que essa depressão está aí dentro de você? Você já parou para se perguntar? Filho, filha, na grande maioria das vezes, depressão também está ligada a escolhas que nós fazemos na vida, a pequenas escolhas. Claro, existem de maneira geral 3 raízes. Existe aquela depressão que tem uma raiz genética, que você acaba herdando de alguma forma dos seus antepassados. Isso é preciso ser tratado, você já tem aquela tendência. Mas existe também aquilo que é chamado de depressão orgânica, fruto de um estresse excessivo, fruto de um ritmo de vida muito intenso, coisa que ninguém tem, claro, aqui nesse lugar, né? Todo mundo sobra tempo aqui, todo mundo dorme até às 11 da manhã, com as contas cheias de dinheiro, rasgando dólar. Eu estou vendo uns 5 aqui que estava com dólar, assim, rasga, pai. Fazendo aviãozinho, faz o aviãozinho na reta da caixa da oferta ali, tá? Antes fosse assim, né? Todos nós temos as nossas batalhas, é conta para pagar, é um cronograma apertado, é um filho que está dando trabalho. E quando você acha que o filho parou de dar trabalho, aí o neto começa. Aí quando o neto começa, descobre uma doença do marido.
Aí quando você acha que a tua vida está tranquila, como dizia o Dr. Rock hoje cedo, que você vai desfrutar, aí o mala do seu marido aposenta e fica na tua cabeça dia e noite lá na sua casa, querendo controlar tudo. Você a vida inteira limpou a cozinha daquele jeito, aí está lá o mala do Tião lá. Não, está errado. Tem que fazer assim. Se aposenta, não tem nada para fazer e quer te ensinar a cozinhar depois de 50 anos. E você fala, ai padre, o que eu faço, padre? Eu vou pular do meu abajur, né? Vou me suicidar. Tem gente que é assim, né? O suicídio dele é assim, eu vou pular aqui desse degrau. Fala, meu filho, mas isso aí não vai funcionar não. Amém, né? Tomara que seja assim. Mas, gente, existe a depressão que é orgânica, como o padre dizia, fruto de um estresse, e eu brinquei, mas a vida da gente é, hoje em dia, sobretudo no século XXI, é estressante, da grande maioria de nós. Gente, se você for ver o tanto de padres, eu digo para os irmãos sacerdotes que estão aqui, padres e religiosos, se você for ver o índice, eu vou usar o catálogo, né, como profissão, é muito mais que a profissão, o sacerdócio é uma vocação, mas o sacerdócio está entre as profissões nas quais existe um índice mais alto de depressão e transtorno de ansiedade, que tem de padre depressivo. E não só padre, cuidadores de pessoas, profissionais da saúde, pessoas que lidam com problemas, como nós padres lidamos com problemas sempre. O que tem de pessoas depressivas organicamente, por quê? Porque desconhecem os próprios limites e vão fazendo e vão assumindo e querem agradar todo mundo, e um fulano pede uma coisa, a pessoa faz, outro fulano pede, a outra pessoa faz. Veja bem, você e eu precisamos aprender a dizer não. Porque quando você diz um sim que você não pode dar para alguém, você está dizendo um não para você mesmo e para a sua saúde. Você está dizendo, quando você diz um sim para alguém que você não tem capacidade de dar, você está dizendo um não para o teu futuro, para a tua saúde, e depois lá na frente você trava e não sabe por quê. Você entra em parafuso, em depressão orgânica e não sabe por quê. Está ligado, como eu falei, existem causas genéticas, mas esse segundo tipo de depressão, essa orgânica, ela está mais ligada ao estilo de vida. Está mais ligada à maneira como você vive, o jeito que você administra os seus compromissos. E às vezes a gente quer viver 20 vidas na mesma vida, em um dia só, você já percebeu? Principalmente a minha geração e os mais jovenzinhos. Olha, a depressão infantil, ela aumentou de 4,5% para 8% em menos de 10 anos no Brasil. Uma multidão de crianças com depressão, com transtorno de ansiedade. Talvez você tenha na família, talvez seja o teu filho, talvez esteja aqui. Sabe, cada vez mais nós estamos vivendo, queremos viver 20 vidas num dia só. 20 vidas, e faz tudo, e faz tudo, e faz tudo, e estuda 5 línguas ao mesmo tempo, né? Não aprende nenhuma porque não consegue, e faz tudo, e joga videogame, conversa, e quer ser bom em tudo ao mesmo tempo. Essa multifuncionalidade é benéfica, sim, a gente precisa trabalhar a polivalência, né? Mas com sabedoria, senão você se mata. Você se mata. Às vezes a pessoa quer viver, luta tanto para conquistar um ideal. Eu tenho um amigo que era assim, ele falava assim, a gente combinava de ir à praia, aí 3 meses antes ele começava, daqui 3 meses nós vamos à praia. Aí no outro dia, daqui 2 meses, alguns dias nós vamos na praia. Eu falava, cala a boca, eu não aguento mais, nem pensar em você em praia, que você fala demais. Aí chegava na praia, no primeiro dia ele queria fazer tudo. Queria nadar, queria surfar, queria correr, aí já pegava uma insolação e ficava os outros 4 dias deitado. Falava, vai íngua, vive uma coisa de cada vez, né? Você já viu aquela pessoa? Aí eu gosto tanto de macarrão, aí come 3 pratos de macarrão, aí fica doente depois lá, né? Não tem ninguém assim aqui, claro, né? Nem nos assistindo. Tem que aprender a viver as coisas aos poucos, mas é a nossa geração. Muitos de nós, claro, não estou generalizando. Mas enfim, a terceira causa de depressão é a depressão factual. Aquela que nasce geralmente de um fato específico. Você perdeu o emprego, você perdeu uma condição financeira, você descobriu uma traição, você descobriu que aquela pessoa na qual você confiava nunca foi o que você achou dela, você criou um mundo a respeito dela, mas ela nunca foi aquilo, e de repente você se decepcionou, não foi nem com a pessoa, mas com a sua expectativa a respeito da pessoa. Você descobriu uma doença, depressões que nascem de fatos. Existem muitas depressões que nascem de fatos, e a Bíblia narra isso demais. O que aconteceu com Jesus hoje no Evangelho, por exemplo? O que aconteceu com Jesus? Ele morava em uma cidadinha chamada Nazaré.
como aquelas muitas cidadezinhas que tem nos nossos estados, em Minas, por exemplo, né? Como tem cidade pequena, lá no Paraná também tem muitas, no Nordeste, todos os lugares. Quem aqui mora na cidade do tamanho de um ovo? Levanta a mão. Pode levantar sem medo. Que assim, eu tenho um monte de amigo mineiro. Eu falo, de onde vocês são? Sou de Valadares. Vai ver que nada. É de uma cidadinha do tamanho de uma burquinha, do lado de uma bolinha de gude, do lado de Valadares. Mas sempre fala, é Valadares, né? Ou fala, não, eu sou de BH. Vai ver, é de um distrito da cidade vizinha de BH. Mas tudo bem. Você que mora numa cidadinha que é do tamanho de um ovo, não fica com vergonha por isso não, né? Lá todo mundo te conhece, não adianta. Você pensou em fazer, já estão comentando lá na praça. Fulano vai fazer aquilo, né? Tem a praça dos F, né? Dos fofoqueiros lá. Cidade pequena, Jesus era de uma cidade pequena. Todo mundo conhecia ele. Tá vendo Jesus, filho de José? Filho de José. Ele fez aquela banquinho lá para mim, lá na cozinha. Filho do carpinteiro. Jesus voltou para a cidade dele como Messias, no poder do Espírito, pregando. E lá o que aconteceu com ele? Ele experienciou uma profunda rejeição. Você viu como acabou o Evangelho? Eles estavam furiosos, queriam jogar Jesus de cima do morro. Nazaré era construída em cima de uma alta montanha. Então Jesus teve que lidar com um motivo ali de depressão. Ele foi rejeitado. Gente, a rejeição dói. A rejeição dói. Sobretudo quando quem te rejeita são as pessoas que fazem parte da sua vida, como as pessoas da tua cidade, as pessoas da tua família. Em outras passagens do Evangelho, dizem que Jesus foi rejeitado pelos membros da sua família. Tem uma passagem do Evangelho de Marcos que diz que disseram assim, os parentes dele queriam impedi-lo porque ele estava fora de si, ou seja, chamar Jesus de louco. Ele foi rejeitado, e sem contar das outras rejeições posteriores, como na cruz. Mas por que Jesus não parou a sua missão e não desistiu diante desse fato que poderia ser gerador de depressão? Sabe por quê? Porque Jesus tinha 3 coisas que a primeira leitura nos revelou. Jesus tinha consciência da sua origem, Jesus tinha consciência do propósito da sua vida, e Jesus tinha uma fé que o fortalecia e dava a ele resiliência, capacidade de suportar a dor. No livro do profeta Jeremias, você percebeu que o autor sagrado está falando o seguinte: Deus está falando para Jeremias: antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conheci e te consagrei. O que isso quer dizer? O que o autor sagrado está revelando para nós? Essa primeira leitura, filha, revela 3 intuições profundas. A primeira: você tem uma origem. Você não está nesse mundo à toa. Você não é um acidente do destino. Você não é somente uma obra da evolução. Você foi criado por um amor profundo, infinito e incondicional. Antes que no ventre você fosse formado, eu te conheci e eu te consagrei. Deus está dizendo isso para você. Tem certeza, padre? Tenho. A gente consegue permanecer firme e vencer a depressão quando a gente olha para a nossa origem e quando nós tomamos posse do amor de Deus por nós. Eu fui criado por amor. Eu tenho uma origem. Ele me consagrou. Segunda realidade. O que o autor sagrado, Deus, disse nessa primeira leitura para Jeremias? Eu te envio para que você vá e anuncie o meu nome aos reis, aos poderosos. A primeira leitura está revelando o propósito da vida de Jeremias, a missão de Jeremias. Você consegue superar a depressão e a ansiedade quando você olha para a tua origem e quando você olha para o propósito da sua vida, a missão da sua vida. Como eu falava do Celcinho, que vai para o seminário, o jovem que eu acompanhei lá em São Paulo, que está entrando no seminário, descobriu o propósito. Jeremias entendeu: eu tenho um propósito. Deus me trouxe a essa vida para anunciar o nome dele. Eu tenho um propósito como padre, eu tenho um propósito como mãe, eu tenho um propósito como médico, eu tenho uma missão. Deus me escolheu para algo, mas a terceira intuição que a primeira leitura nos apresenta é essa fé que eu e você precisamos ter, que nos torna fortes, combativos, resilientes, que é a seguinte: nos últimos 2 versículos, Deus disse a Jeremias: eles vão fazer guerra contra você, mas eles não vão te vencer, porque eu estou contigo para te defender e para te livrar de todo o mal. Origem, propósito e fé. Essa fé que me torna combativo, resiliente.
Jeremias recebeu de Deus essas três realidades. É isso que sustentou, foi isso que sustentou Jeremias, porque Jeremias viveu muitas provações, muitas perseguições, muitas injustiças, muitas rejeições, mas ele teve sim momentos de tristeza, mas ele não parou, porque ele sabia de onde ele veio, a origem, ele sabia do seu propósito, e ele sabia que Deus prometeu que ia defendê-lo. Deus está dizendo para você também agora, você aqui, você em casa que está enfrentando a depressão, você que está enfrentando a perda de um filho assassinado, um filho que se suicidou, o marido que morreu em acidente, Deus está te dizendo, eu estou com você, e você vai superar, você vai crescer, você vai superar, porque eu sou a tua força. Sozinho você não pode superar essa depressão, mas com Deus você pode. Sozinho você não pode superar a revolta de ter perdido esse filho talvez que se suicidou, esse pai que foi assassinado, você não pode, mas com Deus você pode. E veja bem, gente, ninguém sai da depressão da mesma maneira como entrou, sabia disso? Ou a pessoa coloca a vida no lugar e amadurece, ou ela não vence a depressão. Ou a pessoa olha para aquilo que causou a depressão nela e transforma essas raízes, esses motivos, ou ela não vence. Não existe, ninguém vence a depressão se não amadurece. E eu vou dizer para você uma coisa, guarde essa frase: envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. A pior coisa que existe é um ancião imaturo, ou um adulto tiozão, que não percebeu que já tem 40 e poucos anos e se veste igual adolescente, quer pegar todas as menininhas, que nem se fosse adolescente, dá vontade de falar, ô tiozão, acorda, quer um espelho de presente? Amadurece, larga a esposa, filho e vira garotão, faz aquele penteado, quase não tem cabelo, fica puxando assim, para fazer um tupete que dá medo, 5 fiozinhos para esconder a entrada aqui, e começa a malhar, e com 45 anos se acha o garotão. Ai, padre, todas as meninas vêm atrás de mim. Pede, murcha a sua conta lá do banco, você vai ver quantas meninas vão atrás de você. Ou você acha que isso é irresistível, seu boca aberta? Tem que amadurecer. Pior coisa é um ancião, um adulto que não amadureceu. Envelhecer é obrigatório, amadurecer é opcional. Sofrer e viver algumas perdas na vida é obrigatório. Agora, aprender com essas perdas e se tornar mais forte a partir delas é opcional. Ninguém vence uma depressão, uma ansiedade, se não amadurece. E o que é amadurecer? Amadurecer é desenvolver a capacidade de trabalhar a própria personalidade. É desenvolver a capacidade de aprender com a vida. Gente, muitas pessoas estão com ansiedade porque não amadureceram. Muitas pessoas ainda não venceram a depressão, e eu não estou colocando um peso sobre você não, eu quero te ajudar, te abrir os olhos, porque ainda não amadureceram. Amadurecer significa trabalhar a própria personalidade para se tornar uma pessoa melhor. Amadurecer significa encontrar um significado, um sentido para aquilo que te faz sofrer sem parar nisso. Amadurecer significa lutar para se tornar uma pessoa melhor sem se acomodar naquilo que não deu certo. Amadurecer significa viver esse amor que a segunda leitura diz, a caridade, que não é invejosa, que espera tudo, que suporta tudo. Nada nos faz amadurecer mais do que o amor, que a gente dá e que a gente recebe. Só amadurece de verdade quem se dispõe a amar. Se dispõe a amar uma pessoa difícil, se dispõe a amar a Deus, se dispõe a amar a si mesmo, se dispõe a amar essa pessoa difícil na tua família. O amor nos amadurece e nos liberta. Mais uma vez eu digo, envelhecer é obrigatório. Não precisa nem te convencer disso, é só olhar no espelho, né? Agora amadurecer é opcional. E se a gente não amadurece, a gente não consegue superar a depressão e a ansiedade. Veja bem, o caminho de Jeremias, superar, descobrindo nossa origem, nosso propósito e vivendo uma fé que nos torna fortes. Veja bem, você não é de vidro não, tá? Você que está aqui não é de vidro não. O teu filho não é de vidro não. Você pode envergar, mas se você estiver com Deus, você não vai quebrar, porque Ele te sustenta. E quando vir o vento, tenha a humildade de se abaixar, de se inclinar, de se ajoelhar. Porque quem não se ajoelha diante de Deus, se ajoelha diante da vida. Se ajoelha diante de Deus e acredita que essa tormenta vai passar. Essa tormenta vai passar. Enfim,
Gente, nesse livro que o padre escreveu, Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 passos para superar o mal do século, 5 segredos para superar o mal do século, um dos segredos que eu coloquei nesse livro é agir da maneira certa. Porque eu fui fazendo pesquisas e descobrindo coisas que estão diretamente ligadas à ansiedade. Comportamentos, atitudes, posturas. E a ansiedade é uma grande causadora de depressão e de outras doenças, como fobias, como transtornos. E eu aqui coloquei no terceiro segredo, na página 96 do livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 12 atitudes para que você enfrente e vença a ansiedade. Claro, são pistas, são passos. Quero até pedir que mas eu não vou ler as 12 não, eu vou ler só 9, porque quero ser mais sintético aqui. Depois no livro você encontra, você lê. Eu quero apresentar a você esses passos que vão te ajudar a vencer a ansiedade e a depressão. Você sabia? São coisas muito práticas, gente. Eu vou até ler umas diretas, outras eu já vou só partilhar com você. Você sabia que são pequenas coisas que muitas vezes, quando não é genético o processo, que nos deixam ansiosos ou em depressão? Pequenas coisas amontoadas. É como uma panela de pressão. Ela vai esquentando, 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 chega uma hora que estoura. E a vida da gente também é assim. 9 passos para você superar a ansiedade que muitas vezes gera depressão, que estão aqui no livro. Primeiro passo, que está aqui na página 100. Presta atenção. Não sofra por aquilo que você não pode mudar nem controlar. Não sofra por aquilo que você não pode mudar nem controlar. Eu falei um pouquinho disso hoje cedo. Você sabia que muitas vezes o que nos deixa ansiosos é uma preocupação com coisas que não dependem de nós. Coisas que não dependem de você. Você pode mudar uma outra pessoa além de você mesmo? Na grande maioria das vezes, não. A única pessoa que você pode mudar é você. E com muita reza, luta, renúncia. Você não pode entrar na cabeça do seu filho, enfiar uma Bíblia lá dentro e sair. Se fosse, seria mais fácil. Eu te emprestaria o bisturi para essa cirurgia, se funcionasse. Mas a gente sabe que não é assim, né? Você não soca nada na cabeça dos outros. Então, não sofra por aquilo que não pode mudar. Eu costumo dizer, se está acima das suas forças, não é seu, é de Deus. Entrega para Ele. Se você não pode controlar essa doença, essa situação, entrega para Deus, não é seu, é dele. Segunda atitude, segundo passo para vencermos a ansiedade, que está na página 98 do livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade. Procure racionalizar suas emoções. O que é isso? Entenda que nem tudo que você sente é verdade. Nem tudo que você sente é verdade. Padre, eu estou me sentindo triste. Por quê? Não sei. Não é a tua verdade. É um sentimento. Às vezes a gente não consegue lidar com ele, né? Mas não assuma tudo que os seus sentimentos trazem até você. Racionalize as suas emoções. Pergunte a você mesmo, mas por que eu estou sentindo isso? Eu sei que às vezes a gente não controla, sobretudo numa depressão. Mas vá pouco a pouco se conscientizando e entendendo que a maioria dos medos muitas vezes não existem, são tigres de papel. Não tem por que você ter aquele medo, aquele sentimento, não tem nada que te leve a isso. Eu coloquei aqui nesse livro a frase de um escritor francês que diz assim: na minha vida eu tive muitos sofrimentos. Aí no final ele escreveu, mas a maioria deles nunca existiu. Ou seja, era só aquela coisa, ai padre, eu estou com medo de se dar errado. Deu? Não deu. Então por que você sofreu por antecipação? Porque é um cara de... Deixa para lá. A gente vai sofrendo por coisas que não tem porquê. Terceira atitude. Lute para se tornar leve, para descomplicar a vida. Quanto mais leve, mais cristificado, não é, a gente se torna, mais a vida da gente fica mais fácil. Lute para jogar fora aquilo que te torna pesado. Tantos excessos que a gente carrega. É mágoa, é ressentimento, é uma coisa que a pessoa falou para você lá na tua lua de mel. Hoje você está fazendo 75 anos de casado e está lembrando daquilo que o marido falou para você na lua de mel. Ele me distratou, mas faz 75 anos, meu amor. É que a gente guarda as coisas. Percebi, né, que você guarda com muita facilidade, né? Torna leve, descomplica, não precisa ser pesado. A vida não precisa ser pesada. Nem todo problema é motivo para briga, descomplica. Quarta atitude, não se foque naquilo que você não tem.
Se você não tem, é porque você ainda não precisa. Foque-se no agradecimento por aquilo que Deus já te deu. Às vezes a gente fica tanto tempo olhando para aquilo que a gente não tem e deixa de agradecer por aquilo que Deus já fez. Talvez você não tenha muita coisa, mas Deus já fez muitas coisas na sua vida. Para de olhar para o que você não tem e começa a agradecer por aquilo que Deus já te deu, por aquilo que você já conquistou. Quinta atitude, mantenha o seu foco de atenção no presente. Muitas vezes na depressão a gente sofre muito pelo passado, ou na ansiedade a gente sofre muito pelo futuro. Excesso de passado, excesso de futuro. E Jesus disse, a cada dia basta o seu cuidado. É o desafio focar no hoje, viva o hoje. O hoje é o máximo que você tem. Sétima, procure perdoar. O perdão é uma atitude que cura a depressão. Claro, aos poucos, né? É um processo a cura da depressão. Mas quando a gente perdoa, a gente tira o lixo emocional da nossa mente, do nosso coração, das nossas lembranças, a gente se torna mais leve. Oitava, seja mais organizado. Você sabia que a ansiedade está ligada à desorganização? Isso é pesquisa. O padre fez pesquisas e concluiu isso. Por exemplo, tem gente que é assim, ela tem um médico às 8 da manhã. Ela fica na cama até 15 para as 8. Às 5 para as 8 sai colocando a cueca pela cabeça, o tênis na mão, e sai tropeçando, passa o sinal vermelho, o motorista xinga, briga com não sei quem, estaciona onde não deve, leva a multa e fala, nossa, na minha vida nada não dá certo. Se eu tivesse saído 10 minutos antes, você não teria esses problemas. Mais organizado. A organização nos ajuda a vencer a ansiedade, por incrível que pareça. E nona atitude, procure reduzir os motivos de estresse na sua vida. Use o celular, a tecnologia, com sabedoria. Não fique no celular até tarde, não fique só na internet, isso acelera o seu padrão de pensamento, isso atrapalha o teu sono. A luz do celular, a doutora Gisela falou hoje cedo, desperta você, impede a sua mente de produzir a melatonina. Sabe, isso é muito sério, mudar a forma, sobretudo criança. A criança precisa ter menos videogame, menos celular, mais rotina, mais organização, brincar com coisas mais reais. Você precisa colocar limite. Padre, ele gosta do celular, ele gosta do que você deixar. Você que é o pai nesse negócio ou não? Põe limite. Conversa, negocia. Deixa uma hora com o celular e outra hora com outra coisa. Não precisa ficar o dia inteiro. E uma última dica, especialíssima e essencial para você enfrentar e vencer a ansiedade: leia a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Gente, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma bússola que nos guia para fora desse labirinto que é a ansiedade. A Bíblia é a bússola que nos norteia. O Padre Jonas, o Monsenhor Jonas Abib, nos ensina na Canção Nova a fazermos o estudo bíblico, o diário espiritual. Eu faço todos os dias, luto para fazer todos os dias. E como é bom, gente, como é bom. Às vezes eu estou vivendo uma situação, Deus me fala no meu estudo bíblico de manhã o que eu vou viver à tarde. Deus me fala de manhã, você vai encontrar uma pessoa assim, assim, assado, e à tarde eu encontro. Você vai adquirindo essa intimidade, você vai ouvindo Deus, e só Ele pode te tirar do labirinto da depressão. Lê a Bíblia todos os dias. Você pode adquirir o livro do Monsenhor Jonas Abib, a Bíblia no meu dia a dia, que explica como fazer estudo bíblico e fazer todos os dias. Junto também com o livro da ansiedade, você pode, e a Bíblia nos ajuda demais. Nos ajuda demais. Essas são 9 dicas. Mas claro, junto com a Bíblia, a oração. Oração diária. Sacramentos, isso te ajuda a vencer a depressão. Estar diante do Santíssimo todos os dias, diante da palavra, porque tem coisas dentro de você que só Deus pode tocar. Talvez nem você saiba o motivo pelo qual você entrou em depressão, mas Deus sabe. Talvez foi uma frustração, uma tensão, um estresse. Ele vai te conduzir a superar isso, a procurar o profissional certo, adequado. É preciso rezar. E encerro dizendo que uma coisa muito importante para a gente enfrentar a depressão e a ansiedade, e a doutora Gisela já falou disso hoje, é cuidar da nossa saúde intestinal. Você acredita? Que hoje em dia a ciência já chegou à conclusão que muitas vezes a depressão e a ansiedade também está ligada àquilo que a gente come, como a doutora Gisela falou. E que 90% da serotonina, que é esse hormônio essencial para que a gente tenha bem-estar, alegria, ela é produzida pelo nosso intestino, que lança o sinal ali para o nosso cérebro, né, estimulada pelo intestino. Então, se você não come mal, só tranqueira, isso atrapalha a vencer a depressão, atrapalha a vencer a ansiedade. É preciso comer melhor. É preciso comer melhor. E é preciso enfrentar a vida, rezando e acreditando que com Deus você é mais forte. Amém?
Olha para quem está do seu lado aí. Veja se ele está disposto a enfrentar a depressão, ansiedade. Se não tiver muito, dá um beliscão nele e fala: acorda, rapaz, Deus ama você. Não fica com essa cara de tacho, não, fala para ele. Agora diga com seriedade para essa pessoa: você é um vencedor. Em Cristo você é um vencedor, diga para essa pessoa. E é verdade, isso está escrito na Bíblia. Eu estou olhando uma geração de vencedores aqui na minha frente. Amém? Vamos ficar em pé, gente? Isso, vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a rezar e a pedir. Com certeza os músicos prepararam uma música bonita ali. Nós não temos muito tempo, mas uma música através da qual a gente vai invocar o Espírito Santo sobre nós. E, como eu disse, não tenha medo de enfrentar essa depressão. Às vezes na vida da gente, a gente desconhece a força que a gente tem. Mas veja bem, não é você que tem a força. Você tem um Deus dentro de você. Você é templo do Espírito Santo, diz a carta de São Paulo aos Coríntios. E dando os passos certos, você pode ir mais longe do que você imagina. Você pode sim superar. Não tenha medo. Gente, eu me recordei de uma história que diz de um jovenzinho chinês que era muito medroso. E um dia ele foi fazer um passeio num grande parque da China. De repente os amigos dele foram para frente, ele era um adolescente, quase jovem, deixaram ele para trás. E a hora que ele estava correndo ali para alcançar os amigos, ele ouviu um barulho atrás do arbusto. E ele paralisou de medo. É que nem eu quando apareceu os escorpiões lá na minha casa. Ano passado no meu quarto apareceram 13 escorpiões, você acredita? Olha o tamanho do último. Não, isso aqui era o olho dele, era o olho. Cadeira, não era tão grande assim, mas apareceu. Não, um dia eu estava no banheiro, assim como se nada tivesse acontecido. Sabe quando você dá uma olhada de relance e vê um negócio preto no chão? Eu falei, de repente eu voltei, negócio preto no chão, meu cérebro processou, eu voltei um escorpião, assim. Acho que ele era carismático, que ele olhou assim para mim com um olhar de reverência, né? Sou sacerdote, quase que pediu a bênção. Mas eu não quis saber, não. Peguei o meu sapatinho 46 e foi uma só. Tum! Tadinho, não resistiu. Mas esse menino era medroso. Voltando a falar do menino. Ele ouviu o arbusto se mexendo e travou. De repente ele viu saindo de trás do arbusto a sombra de um tigre. Nossa, imagina. Isso aqui era o olho do tigre. Ele viu a sombra enorme do tigre ali se movendo. E aquilo o menino paralisou, travou. E à medida que o sol foi se pondo, a sombra foi ficando maior, porque o sol vai descendo, né? E a sombra foi ficando maior, ele paralisou. Aí, a hora que o sol foi embora, ele não via mais a sombra, mas ele falou, se eu me mexer aqui, esse tigre vai me comer. Estou perdido. E ele queria casar, queria viajar, queria vir aqui na Canção Nova, né? Mas juntando dinheiro, porque a China é longe, você sabe, né? Queria vir na missa do Padre Adriano Zandoná. Ficou lá a noite inteira. Fez até o serviço na roupa, tadinho. E a hora que o sol começou a nascer, a primeira coisa que ele viu, a sombra do tigre. E à medida que o sol ia ficando forte, a sombra ia aumentando, aumentando, aumentando. E ele assim, não se mexia, gente. Aí melou mesmo tudo. O restante, tadinho. Ficou lá o dia inteiro. À noite a sombra sumiu, mas ele falou, não vou me mexer porque esse tigre vai me comer. Ficou lá 2 dias e meio, quase 3. Estava quase morrendo por inanição, sem comer, sem tomar água, já tinha feito todo o serviço na roupa. Imagina o cheiro daquele negócio. Banheiro ali, não tinha banheiro químico. O banheiro químico foi a calça dele mesmo. Chegou uma hora, quase completando 3 dias, ele já estava quase morrendo. Ele falou, quer saber de uma coisa? Eu estou sem comer, eu estou morrendo de qualquer jeito, estou perdido. Eu vou enfrentar essa bendita desse tigre. Está achando o quê? Já vou morrer mesmo, pelo menos eu morro como homem. Pelo menos uma vez na vida eu vou fazer alguma coisa com coragem. De repente ele respirou fundo, sentiu aquele cheiro horrível, né? Porque contei o contexto. Falou assim, eu vou enfrentar esse tigre agora. Saiu dali, bateu a mão no arbusto e falou, vem aqui, tigre. A hora que ele olhou, era um tigrezinho de papel com a criança deixou no chão. A hora que batia o sol, a sombra do bicho ficava enorme, né? A hora que o sol diminuía, ele ia saber que era um tigre de papel, né? Ah, mas ele ficou com a raiva, ele xingou ele mesmo. Já aconteceu com você? Sabe, aquela raiva que você fica de você, mas você olha no espelho e fala assim, você não vale nada. Já aconteceu comigo algumas vezes.
ficou com raiva dele mesmo, quase morreu por causa de um tigre de papel. Você sabia que na vida da gente também é assim? A maioria dos seus medos são tigres de papel. Você não sabe a força que você tem quando você coloca o seu joelho no chão e coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Vamos combinar uma coisa? Para de ficar com medo e pensando coisas. Mexe nesse arbusto e rasga esse tigre de papel hoje, em nome de Jesus, porque Deus te fez vencedor. Deus te fez para vencer isso aí. A maioria dos nossos medos estão só aqui, ó. A gente precisa enfrentar a vida. Essa depressão não é maior que o amor de Deus por você. Amém? Vamos cantar então e depois nós vamos rezar. Erga os seus braços agora, estenda os seus braços e vamos cantar, pedindo o Espírito Santo. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não erga os braços e posso cante. mais. Sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Mais forte, erga os braços e cante. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Eu quero amar, solta a voz. Quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Ergue o seu braço, cante. Vem Espírito, vem Espírito, oh, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, cante. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso. Eu quero amar, eu quero ser. Só os homens cantando agora com muita fé. Solta a voz. Eu quero amar. Força, homem, cante. Sozinho eu não posso mais, cante, homem. Eu não posso mais viver. Força, mulher, junto com o Júnior, cante. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus Sozinho quer. eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu todos juntos, não posso vem mais Espírito. viver. Vem Espírito, cante. Vem Espírito, oh, solta a voz. Sozinho eu não posso mais. Cante, deseja receber o Espírito Santo. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E com os seus braços erguidos, eu quero que você reze com o Padre agora. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Vem sobre mim nesta tarde. Vem sobre mim nesta tarde. Venha curar as razões. Venha curar as razões. Os motivos. Os motivos. As raízes. As raízes. Que me levaram à depressão. Que me levaram à depressão. Que me levaram à ansiedade. Que me levaram à ansiedade. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Liberta-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito Santo. De toda melancolia. De toda melancolia. De todo medo excessivo. De todo medo excessivo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Revela minhas raízes profundas. Revela minhas raízes profundas. Que me levaram à depressão. Que me levaram à depressão. Renova minha fé. Renova minha fé. A minha esperança. A minha esperança. A minha coragem. A minha coragem. Para enfrentar a depressão. Para enfrentar a depressão. Para rasgar os tigres de papel. Para rasgar os tigres de papel. Na minha vida. Da minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou templo do Espírito. Eu sou o templo do Espírito. E com Deus. E com Deus. Com os meus joelhos no chão. Com os meus joelhos no chão. Eu posso tocar o céu. Eu posso tocar o céu. Eu posso superar a depressão. Eu posso superar a depressão. A tristeza. A tristeza. O medo. O medo. Cura-me, Espírito Santo. Cura-me, Espírito Santo. Profundamente. Profundamente. Transforma minha mente. Transforma minha mente. Liberta os meus pensamentos.
pensamentos, Liberta os meus pensamentos. porque eu sei que é na minha mente Porque eu sei que é na minha mente onde acontece a maior batalha, onde acontece a maior batalha, as maiores tentações. as maiores tentações. Liberta-me dos maus pensamentos, Liberta-me dos maus pensamentos, da tristeza, da dos tristeza, pensamentos dos ansiosos, pensamentos ansiosos, acelerados. acelerados. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente. Coloca tudo em ordem no meu cérebro. Coloca tudo em ordem no meu cérebro. Liberta-me dos estímulos excessivos. Liberta-me dos estímulos excessivos. Cura as minhas emoções. Cura as minhas emoções. Retira todo o peso dos meus ombros. Retira todo o peso dos meus ombros. Talvez eu esteja sentindo uma grande solidão, Talvez eu esteja sentindo uma grande solidão, um grande vazio. um grande vazio. Preencha-me agora, Espírito Santo. Preenche-me agora, Espírito Santo. Se eu estou me sentindo inútil, Se eu estou me sentindo inútil, rejeitado como Jesus no Evangelho, rejeitado como Jesus no Evangelho, pelos meus familiares, pelos meus familiares, filhos, filhos, diante da traição que eu sofri, diante da traição que eu sofri, diante das perdas que eu tive, diante das perdas que eu tive. cura-me, Espírito Santo. Cura-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito Santo. Liberta-me, Espírito Liberta-me Santo. da ansiedade. Liberta-me da ansiedade. Cura-me da depressão. Cura-me da depressão. Dai-me o entendimento de tudo que eu ouvi. Dai-me o entendimento de tudo que ouvi. Enche-me com a tua presença. Enche-me com a tua presença. Porque eu quero amar. Porque eu quero amar. Eu quero ser Eu quero ser aquilo que Deus quer. aquilo que Deus quer. Cante isso do fundo do teu coração com os braços erguidos. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Para encerrar, eu quero amar bem suave. Eu quero amar. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu Não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho